E, cara, a gente vai vivenciando ao longo do tempo, mas ali, a partir do momento que foi sancionada a lei da SAF no Brasil, de fato, que esse assunto está cada vez mais popular dentro das conversas de bar e tudo mais, as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre isso. E você veio de uma época que não era tão comum falar sobre negócios no esporte e tudo mais. Como que você enxergou toda essa transformação, que eu acredito até que poderia ser mais rápida se a gente pega o recorde da Europa, mas de fato, do nada, assim, realmente houve essa ruptura. E aí a gente começou a falar sobre SAF, a SAF começou a entrar no Brasil, teve a primeira SAF. Queria entender como que você enxerga todo esse momento de transformação. Para a gente fazer uma linha cronológica, a lei da SAF é de 2021. Esse trajeto profissional que eu citei, foi entre 2010 e esse momento da lei da SAF. Então eu era estagiário em 2009 e fui efetivado em 2010, depois que eu me formei. Então, assim, primeiro eu não sou tão velho, assim, eu sou relativamente jovem. Tenho 36 anos e eu acompanhei profissionalmente de 2010 para frente. Né? E foi lá para 2015 e 2016 que eu escrevi as primeiras reportagens sobre como o futebol brasileiro poderia ter empresas, mas estava ainda preso ao modelo associativo, extremamente politizado, com grupos políticos, né? Todo um monte de coisas que a gente pode aprofundar depois. Então eu comecei a escrever em 2015, 2016, 2017, mas ainda com um olhar de quase especulação, né? Como seria se a gente fizesse isso aqui? Quais são as referências estrangeiras? Como é que o Bayern de Munique se organiza? Como é que o Manchester United se organiza? E aí eu fui estudando Chile, Colômbia, etc. Então, mas antes de mim, cara, já tinha muita gente cobrindo isso e falando disso, né? Você vê a Máquina de 2005, a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo tinham coberturas relevantes, né, nos negócios já no fim dos anos 90, Ricardo Teixeira, etc, etc. Então, cronologicamente, é isso. E em relação ao crescimento sobre o assunto, né, a gente está muito mais maduro hoje para falar de SAF do que estava 10 anos atrás. Não precisa nem tão longe assim. Porque 10 anos atrás, quando ainda era uma especulação do que poderia ser, a gente estava muito ainda atento às falhas do modelo associativo. Então, o modelo associativo ele tem um presidente que só fica no cargo durante 3 ou 4 anos. Por isso, ele está sempre condicionando as decisões dele à reeleição. Ele quer se manter no poder. Ou então, a conquistar títulos a qualquer custo, porque ele quer marcar o nome dele na história do clube. Né? E por não ser o dono de fato daquilo, ele não é responsável pelas consequências do que ele faz. O dirigente erra num ano, passam-se 3, 4, 5, e aquele erro continua pesando sobre a associação, mas ele já saiu, já é outro presidente que está no cargo. Né? Então, a gente prestou demais atenção nas falhas da associação e tinha um fetiche sobre a SAF, sobre a empresa, sobre o clube empresa, sobre a SA, né, achando que quando tiver dono, aí vai ser responsável, aí vai ser profissional, vai ter uma visão de longo prazo, vai ser profissional, eles não vão tomar, né, decisões atabalhoadas, porque afinal eles vão ser responsáveis pelos resultados financeiros daquilo. E essas ideias, elas são assim, teoricamente verdadeiras, mas na prática a gente já descobriu que não é assim que funciona, né? Na prática a gente está vendo SAFs se endividando perigosamente, SAFs que já quebraram, já trocaram de dono. Então, é muito mais complexo e complicado do que isso. E os torcedores já perceberam também. Eles já sabem, eles já têm referências. Todo mundo já sabe que não é bom virar a SAF do Vasco, porque ela vai perder em campo e vai perder fora de campo. Muita gente já tem a noção de que a SAF do Botafogo tem problemas financeiros graves, apesar de ter conquistado os títulos, e os títulos são muito importantes, mas tem problemas financeiros. Então, essas noções elas já estão mais difundidas entre as pessoas. Eu acho que a gente já se livrou em grande parte desse fetiche. Vou aproveitar o gancho, que eu acho que é um assunto que está muito quente hoje, principalmente nessa semana, que foi a prisão do dono do Banco Master, que tem uma participação relativa lá na SAF do Atlético Mineiro. E eu queria entender com você quais são as consequências que a SAF do Atlético Mineiro pode ter com todo esse problema que envolve o Banco Master e o Vorcaro, que foi preso nessa semana. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que o Atlético Mineiro, nesse caso, ele não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. E
E quando o nome do Atlético é vinculado à história, ele entra como vítima, né? Então tem um investidor que comprou uma parte do clube, esse investidor está tendo problemas na sua vida pessoal, nos seus negócios, e então não tem nada a ver com o clube. Isso parece óbvio, mas nesse ambiente clubista que a gente vive, as pessoas elas passam a acusar, a rotular, a dizer coisas que não tecnicamente não fazem sentido, né? Agora, na prática, o que vai acontecer, eu sinceramente não sei. Mas eu imagino que Rubens Menin, Rafael Menin, os outros acionistas do clube vão encontrar alguma maneira de diluir a participação dele no negócio, de comprar a parte dele, porque de fato hoje o Daniel Vorcaro é um problema de imagem, de reputação, né? Em que pese o fato de que tem um processo legal, que ele vai se defender, ele tem todo o direito de fazer isso, etc, etc. Então não estou aqui, não cabe a nós condenar nem isentar ninguém, mas o problema de reputação existe, está aí, está acontecendo, está todo mundo vendo, né? E eu acho que o clube ele vai ter que achar uma solução para afastar o Vorcaro da propriedade do clube. Essa é uma opinião minha, né? É um problema de imagem mesmo, e quando existe essa compra, né, se eu posso estar enganado, mas foi 27% que ele comprou ali da SAF do Atlético Mineiro. É uma compra diluída também? São parcelas ou ele fez Não, ele fez o aporte. Ele fez o aporte, comprou a participação e tem 27%, 26,9%, se não me falha a memória. E, enfim, é uma história complicada, cara. É complicado. E é importante você ter falado isso porque separa o joio do trigo, né? Muita gente mistura as coisas e tal, mas ele nada mais é do que um cara que comprou as ações de uma empresa e tá com um problema bem grave pessoal. Exato.